Ontem tivemos uma vigília para líderes de célula. Quem é que estava na vigília para líderes de célula? Estava boa? Estava uma bênção? Aleluia! Então, os líderes de célula se reuniram aqui para clamar a Deus, buscar do Senhor Jesus. Meus queridos, Deus falou muito forte comigo há um tempo atrás, uma palavra de Ezequiel 14, 12 a 14, Ezequiel 14, 12 a 14, e trouxe no quadro ali do Café com Cristo da GR, né, Dodi? E a GR está com alguns quadros bem legais, vale a pena você procurar a GR de Caxias ali no YouTube, é uma bênção, tem conteúdo bem bacana, bem legal. E o Senhor pediu ao meu coração que estivesse levando essa palavra além, e também levei ela em outros 2 lugares, em outras 2 oportunidades que o Senhor me deu. E buscando a Deus em relação a essa palavra de hoje, entendi que Ele desejava também trazer o público geral aqui da nossa igreja, da nossa casa, amém, queridos? E ela diz assim, Ezequiel 14, do 12 até o 14. Esta palavra veio a mim: filho do homem, se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela o meu braço para cortar o seu sustento e enviar fome sobre ela, exterminar os seus homens e os seus animais. Mesmo que esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do Senhor, o soberano. Pode ficar tranquilo, que eu não vou falar sobre palavra de juízo e destruição, essas coisas, não é sobre isso. Mas é interessante que quando o profeta Ezequiel, homem de grandes revelações da parte de Deus, ele vai citar 3 pessoas exemplares, o Espírito Santo toca no seu coração para falar a respeito de Noé, a respeito de Daniel e a respeito de Jó. Muito interessante isso. Porque no Antigo Testamento havia um título dado a pessoas que eram íntimas de Deus, que era o título de justos. Havia como se fosse um contraponto entre os justos e os ímpios. Os justos eram aqueles que eram do time de Deus. Os ímpios eram como se fossem os adversários de Deus. E para citar 3 pessoas que eram exemplares, Deus cita Noé, Daniel e Jó. Hoje eu quero falar um pouco para você a respeito de que existem muito mais coisas do que aquelas que você pode conseguir enxergar, do que aquilo que você pode ver. Porque às vezes nós podemos nos deparar tentando resolver coisas nos lugares errados. Nós podemos estar tentando resolver um problema, sendo que ele está no outro. Por acaso já te aconteceu de você ir no médico, e você está com uma dor em algum lugar, você não sabe exatamente onde é, você está com um problema de saúde, o doutor começa a te dar remédio para uma coisa, e passa um tempo, você descobre que o problema era bem num outro lugar. Já te aconteceu? E comigo já aconteceu. Eu fui num outro especialista e o médico descobriu que eu estava passando mal por causa do remédio que o primeiro tinha dado. Era um remédio errado. O problema, ele tinha identificado um problema no lugar errado, não era naquele local que eu estava com problema, a medicação estava errada. E muitas vezes nós nos deparamos tentando resolver aqui na terra coisas que se resolvem nas regiões celestiais. Deparamos tentando resolver na força do braço coisas que se resolvem na força do joelho. Você sabia que o teu joelho é mais forte que o teu braço? Diga para a pessoa do lado, você sabia que o teu joelho é mais forte que o teu braço? Que por mais que você possa fazer isso aqui com o teu braço, com o teu joelho você pode fazer isso aqui. E quando você se ajoelha, você fica gigante diante dos problemas. Quando você se ajoelha diante de Deus, você pode ficar de pé depois diante dos homens. Quando você se ajoelha diante de Deus, você não precisa se curvar diante do diabo. Amém? Porque as coisas espirituais, elas governam sobre as coisas naturais. E tem muita coisa natural que nos ajuda. Ler bons livros, fazer atividade física, dependendo do que você está passando, uso de medicações, sejam elas para o corpo ou para a alma. Essas coisas podem ajudar. Mas o que resolve todas as coisas, não estou sendo contra elas, tá? Não estou sendo contra nenhuma delas. Mas eu estou dizendo para você que tem algo que talvez você não tenha tentado ainda. Que é batalhar nas regiões celestiais. Que é buscar a ajuda de um Deus que é sobrenatural. De um Deus que governa numa esfera muito acima daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Quando eles tentam julgar Jesus Cristo, e eles tentam dizer assim, você não vai fazer nada, eu tenho poder para te liberar ou para te mandar para a cruz. Jesus disse assim, meu reino não é daqui.
Se o meu reino daqui, meu pai mandava 12 legiões de anjos e me tirava daqui, mas não é. O mundo espiritual governa sobre o mundo natural, amém? E se você quer saber mais sobre o sobrenatural, sobre o poder sobrenatural, sobre isso que governa sobre a região natural, você está no lugar certo. Porque se você não ouvir falar disso na igreja, você vai ouvir falar onde? Porque Jesus Cristo, a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus é a verdadeira resposta. O verdadeiro sobrenatural bom e de Deus é do Espírito Santo de Deus, amém? E se descobre e se vive ele no reino de Deus, aleluia. Ok? Eu suponho que você queira jogar no time dos justos, amém? Glória a Deus. Vamos começar pelo Noé. Qual é a primeira coisa que você pensa quando você lembra do Noé? Arca. Todo mundo fala arca, né? E por que seria diferente? Todo mundo fala arca. Noé, na verdade, só podia ser um gringo mesmo, né? Porque ele chega de barco, vai morar na serra e a primeira coisa que faz lá é plantar uma parreira de uva. Eu combinei com alguns para rir depois dessa, né? E vou parar a história do Noé por aí para não arrumar confusão depois. Mas o Noé, queridos, olha que homem fantástico. Num tempo que não chovia, Deus diz para o Noé: construa uma arca. E ele constrói a arca num lugar seco, com fé de que viria uma inundação, e passam décadas e décadas e nada. E essa história é tão real, se você não crê na Bíblia, existem relatos em diversas culturas falando sobre a arca de Noé. Eu fui dar aula de Gênesis para o Cavando Fontes, e estudando mais sobre isso eu vi que diversas outras culturas, claro, porque morreu todo mundo, só ficou a família do Noé, toda a humanidade recomeçou através do Noé, então todas as culturas falam a respeito de um dilúvio, né? Então ela é uma história realíssima, de fato aconteceu esse dilúvio. E Deus levanta esse homem, ele é um exemplo de obediência, um homem que tinha uma visão clara de qual era o propósito de Deus para a sua vida. Um homem que tinha perseverança, independente de quantas zombarias tivesse que enfrentar. Porque tem gente, quando os primeiros começam a debochar da cara por ser um cristão, se enfraquecem, mas você está sendo um cristão por causa da opinião dos outros ou por causa da opinião de Deus? Porque se é por causa da opinião dos outros, quando começar a debochar da sua cara, você desiste. Mas se é por causa de Deus, você persevera, amém? Um homem de uma fé descomunal, capaz de acreditar em um homem, sabe do quê? De intimidade com Deus. Isso faz toda a diferença. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que quando vem a revelação para fazer um barco num lugar seco, para vir uma tal de água do céu, que ninguém nunca tinha ouvido falar, ele acredita. Porque ele sabia discernir o que era a voz de Deus, e o que era a voz do coração dele, o que era a voz de Deus e o que era a voz das pessoas. Não era um homem que conversava com Deus. Guarda isso. Você, para lutar nas regiões espirituais, você para ter discernimento, você para encontrar soluções que você até agora não tem encontrado, você tem que ter intimidade com o teu Deus. Isso se constrói através de oração. Hoje nós temos a Bíblia, a palavra de Deus se constrói através da Bíblia. Isso se constrói através de estar junto com os irmãos, de aprendermos da palavra uns com os outros. Um homem que salvou sua família. Até o momento em que dependia dele, ele salvou sua família. Chegou um momento em que seus familiares fizeram suas próprias escolhas e nem todos da sua família continuaram caminhando no mesmo caminho. Mas enquanto as decisões dependiam do Noé, enquanto a salvação deles dependia dessa fé do Noé, eles foram salvos. Ao redor de todo mundo havia morte, mas alguém que escutava Deus levantou a sua família acima das águas das tribulações. Um homem que ouvia Deus, um homem que perseverou em fazer a vontade de Deus. Quando veio o caos, a sua família estava segura perto dele. Não é um homem que aqueles que estavam liderados por ele estavam protegidos, porque ele tinha clareza, ele tinha fé, ele tinha visão. Noé podia não ser veloz como um carro de corrida, mas não era perseverante igual um trator de esteira. Primeira vez que eu vi um trator de esteira trabalhando, eu fiquei apavorado. Porque eu achava uma das coisas mais incríveis a taquareira que a gente tinha lá em casa, perto do rio. E o trator de esteira veio e levou a taquareira embora. Eu fiquei apavorado com aquilo. Mas ele foi bem devagarinho. E foi arrancando. Ele tipo, aquilo era um nada para ele. E assim era o Noé. Estavam debochando, estavam rindo,
Mas Noé sabia o que ele queria para a família dele, Noé sabia para onde estava indo, e ele ministrou de Deus sobre a sua família. Podia às vezes rolar umas confusões na família, mas do lado de fora estavam todos os cadáveres boiando. Mas na família dele havia salvação. Amém, querido? Nesses dias de confusão, querido, a arca espiritual de Deus é a igreja do Senhor Jesus, e as nossas casas, nossas células, nossas famílias. E esse lugar precisa ser o lugar onde há vida. E não estou falando necessariamente de Covid, tá, queridos? Mas de toda a confusão que envolve. Esse tem que ser o lugar onde há esperança. Esse tem que ser o lugar onde uns amam os outros. A sua célula e a sua casa. Um lugar de paz. Amém, queridos? Eu te pergunto, será que o Noé era conhecido no céu? Com certeza. Porque Deus decide reiniciar a humanidade. E quando Deus vai procurar se tinha alguém justo, ou seja, alguém do time de Deus na terra, só acha um camarada. Só acha Noé. Uau! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Todo mundo tinha se perdido, mas só sobra um. E o Noé não usa isso de desculpa. Tem gente que usa de desculpa. Ah, mas tá todo mundo fraco, mas tá todo mundo mal. Mas nessa situação todo mundo cai. O Noé não era assim, não. Noé não era assim, não. Noé não usava o erro dos outros como justificativa para ele mesmo errar. Uau! O Noé era demais. Noé era conhecido no céu. E Deus escolhe o Noé para recomeçar a humanidade. Através do ministério de Noé, a humanidade recebe uma segunda chance. Meu Deus. Meu Deus. A matriz da nova humanidade. O que será que falavam lá no céu a respeito do Noé? Agora eu te pergunto, será que Noé era conhecido no inferno? Eu acho que lá no inferno o papo era mais ou menos o seguinte: gente, só falta um, se a gente derrubar esse aí, estamos ganhando. Acho que o papo lá era mais ou menos esse. Só falta derrubar o Noé. Se a gente derrubar o Noé, a gente corrompeu toda a criação de Deus. E se só tinha o Noé do lado do time de Deus, o inferno levanta todo o seu potencial. Todos os piores demônios para se levantar contra Noé para atacá-lo. E o Noé cai? Não. Noé enfrenta e constrói a arca e vai até o fim. E se ele não fizesse aquela arca, já era a humanidade. Mas ele termina a obra que Deus chamou ele para fazer. Porque Noé, se olhasse para a terra, desanimava. Só ele e os filhos ali fazendo a arca, trabalhando, o resto todo mundo caindo na gandaia, fazendo tudo errado, ninguém estava aí para paçoca. E o Noé lá, trabalhando, suando, passava ano e entrava ano, passava ano e entrava ano. E o Noé lá, porque ele tinha clareza do que Deus tinha chamado para ele fazer. E se os outros não estivessem fazendo, não era isso que ia desanimar, ele ia seguir em frente. Porque no plano espiritual, ele tinha entendimento. E se Deus mandou, eu vou fazer. Amém? E a perseverança dele fez com que nós estivéssemos aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Noé era conhecido no céu. Noé era conhecido no inferno. E Noé transformou a terra. Depois do ministério de Noé, a terra foi totalmente diferente. Até pela própria inundação que aconteceu. A terra nunca mais foi a mesma depois do ministério de Noé. Um homem justo diante de Deus. Um homem que move o céu, um homem que move o inferno e um homem que transforma a terra. Tem alguém aqui assim? Aleluia. Se não é, vai ser em nome de Jesus. Aleluia. E Daniel? Daniel, ele era da elite. Fazia parte da elite dos hebreus. Os hebreus foram desterrados, foram tirados da sua terra, foram levados como escravos para a Babilônia. Seu país havia sido todo corrompido, destruído. E por que havia sido corrompido, destruído? Porque eles se afastaram dos caminhos de Deus. Porque eles se afastaram de diante de Deus. E aí eles são levados para a Babilônia. E lá na Babilônia, Daniel é submetido à melhor educação que poderia haver. Ele recebe instrução e ele poderia ser quem ele quisesse. Ele podia comer dos manjares do rei, ele podia se aproveitar das imoralidades dos babilônios, ele podia fazer o que ele quisesse. Quem é que ia cobrar o Daniel? Quem é que ia cobrar o Daniel se ele se perdesse? Mas Daniel segue firme. Daniel continua em frente. Daniel mantém a sua integridade mesmo quando ninguém está olhando. Porque a santidade de Daniel era para Deus, não era para os homens. E como é que é você quando ninguém está olhando? Isso atrai o mover de Deus. Os jejuns de Daniel
Está escrito aqui na Bíblia, mas se não tivesse, quem é que ia saber dos jejuns de Daniel? As consagrações de Daniel? Quem é que ia saber? Quem é que via? Você pensa um jovem, num outro país, a sua fé, as pessoas que seguiam tinha dado tudo errado. Ele podia ser quem ele quisesse, mas ele decide permanecer fiel nos princípios que ele acreditava. Ele sabia que existia um Deus sobrenatural acima dos céus e da terra, aleluia. E ele se dedica, se consagra e treina seus amigos para que eles também sejam da mesma estirpe que ele e faça a diferença. Quando você lembra de Daniel, você lembra do quê? Da cova dos leões. Foi atirado numa cova dos leões, mas os leões não o comeram. Esse homem de Deus fantástico. Daniel, ele talvez tenha sido feito eunuco para poder servir melhor aos babilônios. E se isso aconteceu, Daniel também não fica murmurando, reclamando. Ele segue uma rígida rotina de oração. E quando as pessoas pensam, Daniel é bom demais, como é que a gente pode ser? Sabe os invejosos aquele? Quando vê que a pessoa é boa, eles querem dar um jeito de passar a rasteira. Os invejosos olham para Daniel, um homem de Deus, um homem consagrado. Eles pensam, como é que nós vamos dar uma rasteira para esse cara? Só tem uma coisa que dá para acusar ele, que ele ora demais. E eles acusam o Daniel disso. O Daniel está orando. É o que eles acham para acusar o Daniel. Tomara Deus que você também seja assim, que eu também seja assim, né? Se alguém quiser nos acusar, o único motivo que tenha seja, ele ora demais. Pastor Rafa, ora, só quer saber de orar. Coisa boa, a Bíblia diz que se nós formos para ser perseguidos, que seja por fazer o bem, porque não o mal. Porque se for para fazer o mal, é uma perseguição justa. Mas que se for para ser perseguido, que seja por fazer o bem, amém? Daniel entendia o poder do sobrenatural, aleluia. Daniel era um gigante espiritual, aleluia. Podiam todas as pessoas ao seu redor se desviar, mas Daniel permaneceria fiel. E deixa eu te perguntar, será que Daniel era conhecido no céu? Com certeza. Quando Daniel pediu uma resposta para Deus, Deus enviava um dos principais anjos mensageiros chamado Gabriel. E Gabriel entregava a mensagem para ele. Sabe para quem Gabriel foi enviado? Por exemplo? Para Maria, para falar a respeito da vinda de Jesus. Uau! Será que Daniel era conhecido no céu? Sabe qual um dos anjos que Deus envia? Miguel. O mesmo arcanjo que Deus usou para expulsar Satanás do céu, Deus agora usa para ir lá ajudar a trazer uma resposta para o Daniel. Você está entendendo isso? Quando Daniel dobra os joelhos, um dos principais anjos de mensageiro de Deus vem trazer a resposta. Um dos principais anjos guerreiros de Deus empunha a sua espada, porque Daniel era um homem que movia o céu. Daniel sabia mover o céu. Pastor, como? Já falei. Jejuns, consagrações, orações. Zeloso estudioso da Bíblia, da parte que ele tinha na época. Zeloso. As orações de Daniel faziam o céu se mexer. E eu te pergunto, será que Daniel era conhecido no inferno? Diz a Bíblia que quando Daniel se põe em oração, o príncipe da Pérsia é a potestade destacada por Satanás para atacar o país que era o mais influente do mundo na época. Ou seja, existia um país que dominava o mundo conhecido da época e existia uma potestade, um espírito colocado por Satanás para ser o general de todos os outros demônios que dominavam sobre aquele país. E aí Satanás envia esse cara, não um demônio vem fazer. Você acha difícil resistir à tentação quando o demônio vem te tentar. Mas quem vai para cima do Daniel é uma potestade de um império. Vai para cima. Quando Daniel se colocava de joelho, o inferno se apavorava. Quando Daniel se ajoelhava, o inferno se apavorava porque sabia que aí vinha a coisa. Você está entendendo que Daniel, através do jejum, da consagração, da oração, do estudo da palavra, quando Daniel se ajoelhava, o céu e o inferno entravam em guerra? Você tem ideia que através das orações de Daniel, o Miguel puxava uma espada daqui, o príncipe da Pérsia puxava uma espada dali, e enquanto Daniel estava orando, anjos e demônios estavam ali lutando? Meu Deus do céu! Você tem noção do que acontece quando você resolve orar?
Às vezes você pode pensar que orar é só, vou meditar aqui. Não, Deus existe. O diabo existe. E quando você ora, existe guerra no mundo espiritual. Posso ouvir um amém? Existe guerra. Você não deve orar como alguém que acha que é algo simplesmente natural. Por isso que dá tanta luta, sabe? Às vezes a carne não gosta, o mundo não gosta. Às vezes é tão difícil você conseguir tirar um tempo. É claro, o inimigo sabe que se você orar, você se torna um perigo para os planos das trevas. Que quando você ora, você começa a trazer transformação sobre a vida da sua família, sobre a sua vida. Que as prisões, as garras começam, as escamas nos olhos começam a sair. Por isso que o inimigo tenta colocar sono quando você vai ler a palavra. A sua carne tenta resistir. E quando você se mantém longe da oração, longe da Bíblia, quando você se mantém longe do jejum, longe da consagração, ele não está chamando guerra, vamos atacar, vamos agir. Mas você dobra os joelhos e a batalha recomeça, aleluia. Nesse momento você acha que não tem batalha? Você acha que não tem anjos e demônios aqui lutando? Querido, entra para o time de Deus, entra para o time dos justos. Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, aleluia. Receba Jesus, creia em Jesus Cristo, porque com Ele a vitória é certa, aleluia. Quando Daniel dobrava os joelhos, a sirene vermelha de alerta tocava no inferno. Aleluia, esse homem transformava a terra. Pelo ministério de Daniel, o imperador do mundo da época, ele faz uma carta e ele manda ler. Está lá em Daniel 6, 25 até 27, se você quiser ler depois, vou ler um trecho e diz assim: estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. O imperador pagão, por causa do ministério de um homem de Deus que movia o céu, movia o inferno e transformava a terra, o imperador pagão faz um decreto e manda espalhar pela terra, na língua de cada povo. E ele decreta e diz: adorem o Deus de Daniel. Esse é o Deus. E ele obriga o povo, o imperador: adorem o Deus de Daniel. Meu Deus! Que não tinha quem olhasse para a vida de Daniel e negasse que ele servia a um Deus vivo. Não tinha quem olhasse para Daniel e negasse que o Deus dele não era só um pensamento positivo, não era só uma boa filosofia. Não tinha como olhar para Daniel e não perceber que o Deus que ele servia é um ser real. Amém? E que ele governa. Até o imperador percebe: opa, eu só estou aqui de imperador porque esse Deus do Daniel aí deixou, ele que manda. E o evangelho, pensa, o Daniel não precisou, sem evangelizar, ele evangelizou o mundo inteiro. Sem sair pregando, ele pregou para o mundo inteiro. Ele simplesmente viveu com integridade a palavra de Deus, testemunhou para os que estavam perto dele. Mas por causa da sua vida, do seu relacionamento com Deus, o mundo inteiro foi transformado, recebendo um decreto. Mas que Daniel é esse? Mas que Deus de Daniel é esse? Se fosse hoje em dia, ele ia depois sair dando entrevista em tudo que é programa de televisão, porque, afinal de contas, que Deus é esse que a gente tem que adorar? Daniel, como é que faz para adorar esse Deus que o imperador obrigou a gente a adorar agora? Com certeza, muita gente se converteu por causa disso. E Jó? Quando você pensa em Jó, o que você lembra? Na cultura por aí geralmente se fala a paciência de Jó. Mas não só isso. Homem de Deus, perseverante. Será que Jó era conhecido no céu? Eu vou ler só um trechinho, só para você ter uma ideia. Jó 1:8. Disse então o Senhor a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Uau! Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Deus faz uma reunião lá no céu. Até o capeta aparece por lá. E qual é o assunto que vai ser conversado na reunião? Você viu Jó? Não tem ninguém que nem ele. Uau! Deus olhar para alguém e dizer: não tem ninguém que nem ele. Será que você é o assunto da conversa lá no céu? E naquele dia que você é a pauta da reunião, o que eles vão falar de ti lá em cima?
naquele dia, você viu o meu servo Adilson? O que eles vão falar? Como é que eles te conhecem? Como é que te conhecem lá em cima? Ah, conheceram Noé pela arca, conheci. E você? Conheci o Jó dizendo, não tem ninguém que nem ele. E você, como é que eles te conhecem lá em cima? Hã? Talvez os anjos chegavam, ô Deus, sabe aquele que não tem ninguém que nem ele lá na terra? Ah, sim, meu servo Jó, isso, esse aí. Brincando, né, gente? Mas era mais ou menos por aí a coisa. Meu Deus do céu. E o Satanás em pessoa vai lá tentar o Jó. Você já viu o Satanás tentar alguém em pessoa? Ele mesmo ir lá, em vez de mandar um capanga? Ele ir lá mesmo, ele em pessoa. Ele junta a renca dos piores e vai ele junto lá tentar atacar o Jó, tentar fazer Deus ficar contra Jó. Ele se envolve pessoalmente contra o Jó. Que é isso? Que homem era esse? Era alguém que entendia que o espiritual governa sobre o natural. Era alguém que entendia que o lugar de fazer guerra é nas regiões celestiais e não na terra. Era alguém que entendia que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Era alguém que entendia que os nossos inimigos não são seres humanos, são principados, potestades. Amém? Aleluia. Em vez de brigar com pessoas, Jó era alguém que orava diante de Deus, que buscava a Deus. Olha só o que diz de Jó. Ele é irrepreensível. Ele é íntegro. Ele é o homem que teme a Deus. Ele evita o mal. Jó buscava a Deus todos os dias. Jó orava e intercedia por ele e pela sua família. Jó buscava a Deus. Jó se consagrava ao Senhor. Jó era conhecido no céu. Jó era conhecido no inferno. A reunião dos seres mais poderosos do universo. Jó era o assunto. Meu Deus do céu. O que é isso? Satanás, ele não tinha conseguido nada tentando Jó. E ele pede autorização de Deus para entrar em níveis mais profundos de tentação, porque tudo que ele sabia fazer até agora não tinha dado certo para cima do Jó. O diabo não sabia mais o que inventar para tentar derrubar o Jó. E você? Pela sua integridade diante de Deus, que tipo de demônio o diabo levanta para confrontar você? Pela sua retidão diante do Senhor. Oh Deus. Jó movia o céu e Jó transformava a terra. Por causa de Jó, intensas batalhas se iniciavam nas regiões celestiais e eram trazidas para o ringue da terra. Através do ministério de Jó, se você ler o livro de Jó, você vai perceber isso. Aconteciam raios, tempestades, furacões, batalhas entre pessoas, batalhas entre anjos e demônios, por causa dos joelhos dobrados de Jó. Uau! Uau! Ele era alguém fantástico. E as suas orações moviam o céu, moviam o inferno e transformavam a terra. Meu Deus do céu. Ele ficou só, criticado. Na hora que ele mais precisava, todos deixaram ele na mão. Na hora que ele mais precisava de ajuda, que ele estava passando a maior prova da vida dele, todos deixaram ele e Jó ficou sozinho. Mas Jó entendia quem era o seu Deus. Jó entendia que o sobrenatural governa pelo natural. Talvez você ficou sozinho nessa pandemia. Talvez em algum momento você esteve sozinho. Seja íntegro como Jó. E mesmo sozinho, se mantenha fiel ao seu Deus. E ele se mantém fiel. E o próprio Deus sai em sua defesa. Ele foi provado como poucos. Mas ele foi aprovado como nenhum outro. Ele entendia que ele podia perder tudo. Ele só não podia perder a presença do seu Deus. Porque se ele perdesse tudo, mas ficasse com a presença do seu Deus, ele ainda teria tudo. Aleluia. E agora eu quero saber quem é você, querido. Eu te pergunto de novo. Noé era conhecido por sua arca, Daniel os leões, Jó a sua paciência, mas e você é conhecido pelo quê? Essa pessoa do lado, quando ela vai lembrar de você, ela lembra de você pelo quê? Ah, aquele lá
não é o teu caso, né? Mas de repente uma pessoa que você conhece, né? Se a mulher for dizer quem é, vai dizer assim, o gritão. E quando chega em casa só sabe gritar. Talvez o marido vai dizer, não no teu caso, né? Mas talvez alguém que você conheça vai dizer assim, ah, ela é a reinenta. Que quando ela tá em casa... Não aqui na igreja, né? Mas talvez algum jovem por aí, os pais vão dizer assim, o rebelde. Tudo é ruim, que tudo é, porque você é um velho chato, porque... Ah, o empregado vagabundo, que quando eu não estou olhando... Não, aqui não, né? Mas... como é que vão conhecer você? Ah, o fulano? O fulano é o melhor funcionário que eu tenho. Ah, o fulano eu nunca vi ele falar mal de ninguém. Ao Beltrano, olha, aquele ali eu contrataria. O ciclano, o melhor aluno que eu tenho na minha turma. A fulana, a melhor professora. Tem algo diferente nela. Parece que quando ela dá aula, sei lá, tem alguma coisa nela que a gente sente. Uma professora que intercede pelos seus alunos, pela salvação deles. Intercede por eles em casa e durante a aula eles sentem que tem algo diferente nela. Quem é você? Como lembram de você? E qual é o teu apelido lá no céu? Como é que te conhecem? Se fosse dar um apelido do céu para o Jó, seria não tem ninguém que nem ele. E se fosse dar um apelido para você? O David, o perseverante. O que falariam de você? O que diriam de você lá em cima? O seu Inário, é o nosso trator de esteira. Vai e não para. Que apelido o céu daria para você? E você faz tocar alguma sirene lá no inferno quando você se coloca de joelho? Queridos, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Eu acredito que tem gente aqui que poderia receber o apelido de mulher de oração, amém? Tem alguém aqui assim? Mulher de oração, que está transformando a sua família de joelhos dobrados. Eu acredito que tem alguém aqui hoje que poderia ser chamado homem de jejum, porque através dos seus jejuns e consagrações está se tornando alguém diferente, e está transformando a realidade dos seus filhos, da sua célula, amém? Tem alguém aqui assim? Talvez alguém aqui poderia receber o apelido de profundo na palavra, de sábio, porque por causa da sua profundidade na palavra está te fazendo a diferença onde passa. Talvez não tenha um apelido para você, mas diriam, quando aquele ali ora, meu Deus, quando começa a orar você já sabe que alguma coisa vai acontecer. Talvez é assim que você é conhecido. Amém? Mas mais importante do que como você é conhecido no céu e no inferno, é como vão começar a conhecer você a partir de hoje. Como vão começar a conhecer você a partir de hoje? Se você fosse ganhar um apelido lá no céu, ou lá no inferno, ou aqui na terra, como você vai ser conhecido daqui pra frente? Ei, como? Pensa aí, pensa no apelido. Pensou? Pensa. Como é que você vai ser conhecido? Pensou? Diz aí, bem alto, vai lá. Como você seria conhecido? Cadê tua fé, meu irmão? O homem que ora, a mulher que ora, homem de oração. Como é que você seria conhecido? Glória a Deus, alguns já estão começando a ter fé, aleluia. Como você vai ser conhecido a partir de hoje? Você nunca vai transformar a terra do jeito que Deus espera que você transforme, sem que primeiro você mova o céu e por consequência mova o inferno. Para a gente transformar a terra do jeito que Deus espera que eu e você transformemos a terra, nós precisamos primeiro mover o céu e mover o inferno do jeito que Deus espera que a gente mova. E o transformar a terra vai ser uma consequência disso. Porque o que acontece aqui é consequência do que acontece lá. O que acontece ao alcance nos nossos olhos é resultado do que acontece aonde os nossos olhos não enxergam. As verdadeiras mudanças, as verdadeiras transformações, elas acontecem na dimensão espiritual. Elas acontecem no mundo espiritual.
Está na hora de você se levantar como um guerreiro de Deus. Está na hora de você se levantar, de você entrar no time dos justos e ser alguém assim. Amém? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E talvez você ainda não sabe se você já está jogando no time de Deus, o time dos justos. Só tem um jeito de você ser chamado para jogar nesse time. Não é por ser bom, nem por ser ruim. É por arrepender-se dos seus pecados e reconhecer Jesus como teu Senhor e teu Salvador. Você quer essa salvação sobre a sua vida? Você quer receber Jesus como o Senhor da tua vida? Se esse é o teu desejo, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Que você orasse, após mim eu falo, você repete, se arrependendo dos pecados e recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Porque Ele é teu fiador. Ele vai pagar essa conta diante de Deus que você não deu conta de pagar. Ele vai pagar pelos pecados que você não tem como se livrar. Ele vai lavar você. Você vai se tornar um santo diante de Deus. Você vai ser transformado num filho de Deus. Se você quer essa salvação, se você quer que Jesus te salve nessa noite, você pode repetir dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu me arrependo dos meus pecados. Eu renuncio às trevas e eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador. Me recebe, Deus, como teu filho e envia sobre mim o teu Espírito Santo. Amém? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você fez isso pela primeira vez, querido, eu peço para você a gentileza, se foi a primeira vez que você fez essa oração, recebendo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, que você não vá embora sem conversar ou com a pessoa que te convidou, ou com o teu líder de célula, ou com um dos pastores, amém? Porque nós queremos ajudar você a caminhar nesse caminho do Senhor Jesus, amém? E para todos os demais, eu convido vocês todos a se colocar de pé nesse momento. E eu convido você a fechar os teus olhos. Eu te pergunto, você já tinha conhecimento dessa realidade espiritual? Você já tinha entendimento dessas questões espirituais? Você já tinha noção do poder que a tua oração tem? Eu convido você a fechar os teus olhos e a conversar com teu Deus agora. Se você até aqui receberia um apelido desagradável, peça perdão por isso a Jesus. Se até aqui você era pouco conhecido no céu, não por Deus, porque Deus te conhece, né? Você entende o que eu estou falando? Se até aqui você era um desconhecido do inferno, se coloque diante de Deus. Se talvez até aqui você estava tentando salvar teu casamento, tua vida financeira, teu filho, teu marido, teu cônjuge, só na força do braço, peça perdão para Jesus. E diga para Ele: Senhor, hoje eu entendo que tem muita luta que eu devia estar lutando de joelhos dobrados, e eu estou tentando lutar com o meu braço. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que envie dos teus anjos neste lugar. Que enquanto nós levantamos a nossa voz em oração, haja guerra nas regiões celestiais. Envia teus anjos sobre este lugar para que teus anjos dissipem toda a presença das trevas. Envia teus anjos sobre esse lugar, Senhor, para que eles ministrem e todo demônio caia por terra nesse lugar. Enquanto nós oramos, nós te clamamos, Senhor, que haja guerra nos céus. E não somente hoje, mas no nosso dia a dia, Senhor. Levanta no nosso meio, Senhor, homens e mulheres como Noé, que salvaram a sua família, mesmo que tudo ao redor era morte. Levanta no nosso meio, Senhor, jovens como Daniel, que mesmo tendo todas as facilidades e desculpas, mesmo sem ter ninguém olhando, vivem em jejuns, consagrações e orações, sem que as pessoas nem descubram que estão fazendo isso, mas que fazem para o Senhor.
Homens como Daniel, Senhor, que ao tentarem o acusar só tinham uma coisa para dizer: o cara é aquele que só ora demais. Era a única coisa que tinham contra ele. Levanta homens e mulheres assim, que ao invés de partir logo para a discussão, para a ignorância, para a briga, partem para o quarto de oração e repreendem o demônio, e repreendem o agir das trevas. Levanta aqui, Senhor, homens como Jó, que podem por Ti ser chamados de íntegros, irrepreensíveis e que se desviam do mal. Pai, no nome de Jesus, eu Te peço, Senhor Deus, que Tu conduza essa igreja para ser uma igreja que ora, para ser uma igreja que busca ao Senhor. Levante a sua voz, igreja. O que você identificou nessa mensagem que você estava tentando resolver no braço e está na hora de resolver no espírito? O que você precisa clamar a Deus? O que você precisa do toque de Deus? Você pode, como um símbolo disso, vir até aqui, se ajoelhar aqui na frente, apresentando diante de Deus essa situação. Venha cá, você que tem uma situação que até então você entende que você estava tentando lutar no braço, resolver na força, mas você entende que é hora de colocá-la diante de Deus. Vem aqui e se ajoelha diante do Senhor. E diga: Senhor, daqui para frente essa situação eu quero resolver na oração. Daqui para frente essa situação, eu vou parar de gritar com meu marido, eu vou parar de brigar com a minha mulher, eu vou parar com essas coisas, essa situação no trabalho, essa situação nas finanças, essa situação de luta contra o pecado. Talvez eu não sei qual é o que você precisa colocar, mas apresente agora diante de Deus. Comece a levantar a sua voz em oração, abra a sua boca e comece a orar agora. Vamos mover o céu, queridos. Vamos mover o céu e por consequência gerar um medo nas trevas. Vamos mover o céu em oração. Levante a sua voz agora e comece a orar. Levante a sua voz agora e mova o céu. Apresente ao Senhor as suas causas. Enquanto você ora, está havendo peleja nas regiões celestiais. Enquanto você levanta a sua voz falando com Deus, está acontecendo um embate nas regiões celestiais. Obrigado por tanto amor. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino. Enquanto você está intercedendo, enquanto você está orando, algo está acontecendo no mundo espiritual. Ele me deu unção, cajado. Deixa o céu ouvir a tua voz. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, meu querido. Em nome do Senhor Jesus, que a tua petição que está feita segundo a vontade de Deus, que ela seja atendida em nome de Jesus. Recebe hoje a tua bênção, querido. Recebe hoje a tua vitória. Recebe hoje a tua resposta. Recebe hoje, em nome do Senhor Jesus. Senhor, envia teus anjos mensageiros para trazer resposta a esse irmão, essa irmã que clama. Envia teus anjos guerreiros para pelejar contra os demônios que se levantam contra eles.
Se eu não tenho pra Oh, onde Espírito Santo, Tu tens liberdade sobre as nossas casas, Tu tens liberdade sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. de vida eterna, Eu desafio você a ser um homem e uma mulher de oração. se eu não tenho Não só hoje, mas no seu dia a dia. Você assume esse compromisso diante de Deus? Seja um homem e uma mulher de oração. Seja um homem e uma mulher que sabe onde lutar, que sabe se ajoelhar diante do Senhor, que sabe repreender a ação das trevas, que coloca a mão sobre a cabeça do seu filho e diz: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu cancelo toda a ação das trevas sobre a tua vida, meu filho, minha esposa. Em nome de Jesus se levanta uma geração de justos, como Daniel, como Jó. Uma geração de justos se levanta neste lugar em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu abençoo a tua igreja para que essa palavra produza resultado a 100 em suas vidas, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.